Olá pessoal, aqui é a professora Luciane. Nós vamos fazer a correção da terceira lista de matemática do terceiro bimestre do segundo ano. Primeira questão: quantos times distintos de futebol de salão, que são 5 jogadores, podem ser formados com 12 pessoas? Bom, nessa questão aí, nós temos uma combinação simples, porque eu vou pegar 5 jogadores, não importa a ordem deles, né? Não tem colocação, eu tô formando um time. Então, vamos lá fazer a combinação. Então, tá aí a combinação, n fatorial, p fatorial, n menos p. Nós temos que o n é o nosso 12 e o p é o 5. Então, 12 pessoas vai formar com 5 pessoas. Então, nós fizemos 12, 5, 12 menos 5, 7. Coloquei o 12 até o 7, para cancelar com o 7 de baixo, e multipliquei o 5 até o 1. Multiplicando 12, 11, 10, 9 8, fazendo a multiplicação, dá 95.040. E embaixo, 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1 dá 120. Dividindo, dá 792 combinações que dá para me formar aí, com 12 pessoas, formando 5 pessoas por time. Na segunda atividade, quantos jogos podem ser realizados com 12 times, jogando cada time apenas com cada adversário? Bom, adversário, se eu vou jogar, o meu time vai jogar com o meu adversário, vão precisar de 2 times, né? Para poder estar jogando aí. Então, novamente, nós temos uma combinação. Então, na segunda, nós temos que o 12 é o N e o 2, que é o meu time e o outro, 2 times, 2. 12 menos 2, 10. Faço o 12 até o 10 para cancelar com o 10 de baixo e embaixo 2 vezes 1. 12 vezes 11 é 132, 2 vezes 1, 2, 132 dividido por 2, 66 combinações nós vamos conseguir fazer. Na atividade 3, quantos números de 4 algarismos distintos podem ser formados com os algarismos 2, 3, 7 e 8? Bom, algarismos distintos, né? Não podem repetir. E nós temos 4 números aí para permutar. Então, nós temos uma permutação. Então, nós temos o 4 fatorial. 4, já caiu um número, então cai para 3, vezes 2, vezes 1. Então, nós vamos conseguir formar 24 números distintos. Questão 4. Entre 10 participantes de uma competição, de quantas maneiras diferentes podem ser formado o grupo de 4 primeiros colocados? Bom, aqui já tem colocação, então nós temos um arranjo simples. Quando for colocação, primeiro, segundo, terceiro colocado, precisa ter a ordem certa. Porque, por exemplo, se a Maria é o primeiro colocado, ela vai ser o primeiro colocado, então ela tem colocação. Eu não vou pôr ela no terceiro. Então, eu vou ter que estar fazendo aí o meu arranjo. Então, nós vamos ter um arranjo, né? N fatorial, N menos P fatorial. O N é o 10 e o P é o 4. Então, 10 fatorial, aqui eu faço N menos P, então 10 menos 4, 6. Multiplica o 10 até o 6 para cancelar com o 6 de baixo. Aí, eu faço 10 vezes 9 vezes 8 vezes 7 e vai dar 720 arranjos aí. Questão 5. Quantos anagramas de 3 letras distintas podem ser formadas com as letras da palavra pedra? Bom, pedra é formada por 5 letras, né? Como é distinta, não vai repetir, eu vou fazer um arranjo aí de 5 letras, em qual eu vou escolher 3. Então, pedra tem 5 letras, e nós vamos usar o P valendo 3, porque vai usar 3 letras somente. Então, nós temos 5 fatorial, 5 menos 3, 2, multiplica o 5 até o 2 e cancela com o 2 de baixo. Fazendo a multiplicação, vai dar 60 anagramas de 3 letras. Atividade 6. Quantos são os anagramas da palavra Márcio que começam por vogal? Então, vamos ver quantos anagramas dá para formar com a palavra Márcio, começando somente por vogal. Bom, Márcio tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Mas na primeira casa, só pode vogal. Quais são as vogais? As vogais é o A, né? O I e o O. Eu coloquei errado aqui. O A, o I e o O, né? Então, nós temos 3 vogais.
Então, se eu tenho 3 vogais, eu não tenho mais 6 letras, eu tenho 5, então 5 fatorial. Então, na primeira casa só pode vogal, eu tenho 3. Então, 3 vezes, restou 5 letras, que são 6 letras. Mas na primeira só pode vogal, depois sobra 5 casas. Aí eu vou 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Fazendo toda a multiplicação, dá 360 anagramas. A 7. De quantas maneiras diferentes podem formar um grupo de 3 juízes dispondo de 8 pessoas? Nós vamos formar grupos de 3 juízes dispondo de 8 pessoas. Então, nós temos uma combinação. Então, nós temos uma combinação de 8 e 3. 8 fatorial, 3. 8 menos 3, 5. Faz o 8 até o 5 para cancelar com o 5 de baixo. 8 vezes 7 vezes 6, 336. 3 vezes 2 vezes 1, 6. Dividindo, vai dar 56 combinações. Na sequência, nós temos as atividades do caderno do aluno. Atividade 1. Considere a seguinte situação. Uma menina deseja vestir-se com uma saia e uma blusa e dispõe de 4 saias e 5 blusas diferentes. O esquema a seguir representa as possibilidades de escolha da menina. Escreva uma multiplicação para indicar o total das diferentes possibilidades de escolha da menina. Bom, nós temos aí uma multiplicação de 4 vezes 5. Então, ela tem 20 possibilidades diferentes de estar combinando saia e blusa, saia e blusa. Dá para fazer 20 conjuntos diferentes, trocando a saia e a blusa. Atividade 2. Um roteiro turístico prevê a visita a 2 cidades do conjunto conhecido por Cidade Histórica de Minas Gerais, formado pelas cidades de Ouro Preto, Mariana, Tiradentes e São João do Del-Rei. Quantos roteiros diferentes poderão ser traçados se: letra A, Ouro Preto sempre estiver fazendo parte do roteiro, e letra B, não houver restrição em relação à escolha das 2 cidades? Bom, na letra A, sempre Ouro Preto vai fazer parte do roteiro. Então, são visita a 2 cidades: Ouro Preto e Mariana, Ouro Preto e Tiradentes, Ouro Preto e São João do Del-Rei. Então, dá para formar 3 roteiros diferentes. Na letra B, sem restrição. Então, eu posso visitar Ouro Preto e Mariana, Ouro Preto e Tiradentes, ou Ouro Preto e São João do Del-Rei. Ou eu posso visitar Mariana e Tiradentes, Mariana e São João do Del-Rei, ou Tiradentes e São João do Del-Rei. Eu terei 6 roteiros diferentes. Atividade 3. Os números 342, 335, 872 e 900 são, entre tantos outros, números de 3 algarismos. Entre esses exemplos, os números 342 e 872 não repetem algarismo, contrariamente ao que ocorre, por exemplo, com os números 335 ou 900. Quantos números de 3 algarismos podemos escrever se, letra A, todos começarem por 1 e os algarismos puderem ser repetidos? Então, nós vamos escrever números de 3 algarismos. Sempre vai começar por 1 e pode ser repetido. Bom, sabemos que o algarismo vai do 0 ao 9. Ele vai sempre começar por 1. Esse 1 não representa o número 1, ele representa que temos apenas um número 1 de 0 a 9. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nós temos apenas um número 1, então vai começar sempre com 1. Na segunda casa, como não tem restrição, eu tenho 10 números que podem cair. Na terceira casa, novamente, eu tenho 10 números que podem cair. Então, 1 vezes 10 vezes 10 dá para formar 100 números começando com 1. Então, eu vou começar do 100, 101, 102 e vou aumentando, até chegar ao 199. Letra B. Todos começarem por 1 e os algarismos não puderem ser repetidos. Letra B. Vai começar por 1. Número 1 só tem 1. Então, ele eu não vou usar mais, está fora. Quantos números que sobra para a próxima casa? Existem 10, mas o 1 já foi, então tem 9. Já tem o segundo, cortou, caiu para 8. 1 vezes 9 vezes 8, vão ter 72 números começados por 1 e distintos que não podem ser repetidos. Letra C. Não houver qualquer restrição, isto é, desde o 100 até o 999. Bom, eu já havia dito para vocês, né, que números de 3 algarismos não pode começar com 0, senão não é 3 algarismos, então o 0 está fora, eu tenho 9 números. Como não tem restrição, na próxima casa eu vou ter
10 números que podem cair, e na próxima 10. Então, 9 vezes 10 vezes 10, nós vamos ter 900 números. E essa letra D aqui, ela é exclusiva, né? Ela não estava ali, mas ela está dizendo o seguinte: quantos números existem, né? Com 3 algarismos distintos. Então, nós vamos ter, na primeira casa não pode o 0, 9 números. Na segunda casa, o 0 volta, mas já caiu 1, então fica 9 novamente. E na terceira casa cai mais 1, 8. Então, 9 vezes 8, vezes 9 vezes 8, dá 648 números que existem distintos de 0 até 999. De 0 não, de 100 a 999 existe 648 números distintos que não repetem número. Atividade 4. Existem 9.000 números de 4 algarismos, dos quais 1.000 é o menor deles e 9.999 o maior. Entre esses 9.000 números, há muitos que não repetem algarismos, como 1.023, 2.549, 4.571 ou 9.760. Quantos são os números de 4 algarismos distintos? 4 algarismos distintos. 1, 2, 3, 4. Na primeira casa não pode 0. Então, nós temos 9 números. Na segunda casa, o 0 voltou, só que já caiu um número, então tá fora, então tem 9 de novo. Na próxima, 8, na próxima, 7, sempre cai um. Então, 9 vezes 9 vezes 8 vezes 7 dá 4.536 números que existem com 4 algarismos e distintos, que não repete. Atividade 5. Para que um número de 3 algarismos seja par, é preciso que ele termine com um número par. Ou, em outras palavras, é preciso que o algarismo das unidades seja 0, ou 2, ou 4, ou 6, ou 8. Como 542, 134, 920, 888. Pensando nisso, responda. Letra A. Quantos números pares de 3 algarismos existem? Bom, já sabemos que o número vai de 0 a 9. 3 algarismos. Na primeira casa não pode o 0, então nós temos 9 números. Na segunda casa, né? Nós já podemos voltar esse número, então já nós vamos ter 10 números. E aqui na última é 5, por quê? Porque quais são os números pares? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Esses são os números que existem. Quais são os pares? Para o número ser par, ele tem que terminar em 0, em 2, em 4, em 6, em 8. 1, 2, 3, 4, 5 números pares. Então, 9 vezes 10 vezes 5 dá 450 números. Letra B. Quantos números ímpares de 3 algarismos existem? Bom, 3 algarismos. Primeira casa não pode o 0. O 0 tá fora. Tem 9 números. Quer saber quantos números ímpares existe, né? Na segunda casa nós temos 10 números. E na terceira casa, os ímpares, que é 1, 3, 5, 7, 9. Novamente, nós temos 5 números ímpares. Então, 9 vezes 10 vezes 5, 450 números ímpares de 3 algarismos. Letra C. Quantos números ímpares de 3 algarismos distintos existem? Então, distintos. Nós já sabemos que tem 5 números ímpares. Agora, quer saber distintos. Bom, o 0 não pode, caiu para 9. Mas como aqui já vai ter 1, e ele tem que ser ímpar, então cai para 8. Então, 8 vezes aqui cairia para 7? Não, o 0 volta. Então, fica 8 novamente. Então, 8 vezes 8 vezes 5, 320 números distintos. Letra D. Quantos números pares de 3 algarismos distintos existe? Bom, para o número par, nós vamos fazer separado, tá? Números terminados em 0. Então, nós temos o 0, tem um só. Então, é 1. Então, na primeira casa, o 0 já não podia. Então, se aqui vai ser 0, não tem restrição. Então, eu tenho 9 números. Vezes cai 1, 8. E aqui é 1 porque só tem um 0. Então, 9 vezes 8 vezes 1 dá 72 números terminados em 0. Terminados em 2, 4, 6 e 8. Então, eu vou aqui. Primeira casa não pode 0, mas já caiu 1 aqui, então aqui cai para 8. Então, 8 vezes 8 vezes 4. Então, vai dar 256 números terminados em 2, 4, 6 e 8. Aí, eu somo 72 terminados em 0, mais 256 terminado em 2, 4, 6 e 8. E vai dar um total de 328 números.
Letra E. A soma dos resultados obtidos nos itens C e D deste problema deve ser igual ao resultado do item D da atividade. Então, nós temos 320, né? 320 do C, mais o D, 328, deu 648 números, que é igual à resposta do item D da atividade 3, que deu 648. Então, a resposta bateu. A F. Verifique se isso ocorreu com os resultados que você obteve. Se não, procure descobrir o que deu errado. Não, isso aconteceu, nós já verificamos, né? Deu certo o resultado, não deu nada errado. Se tivesse dado errado, aí a gente tinha que encontrar o erro. Atividade 7. Quantas filas diferentes poderão ser formadas com 5 pessoas, apenas alternando suas posições na fila? Bom, nós temos 5 pessoas na fila, então é 5 fatorial, né? As pessoas vão ficar mudando de lugar. Quantas mudanças daí para formar? Quantas filas? 5 vezes 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1. Vamos formar 120 filas diferentes. E a atividade 8. Quantos anagramas diferentes podem ser formados com as letras das palavras Bia, Nico e Lúcia? Bom, Bia tem 3 letras, 3 fatorial. 3 vezes 2 vezes 1, 6. Nico, 4 letras, 4 vezes 3 vezes 2 vezes 1, 24 anagramas. Lúcia tem 5, 5 fatorial, só multiplicar, dá 120 anagramas. E eu não li lá, né, tem a palavra também Camilo. Camilo tem 6, 6 fatorial, só multiplicar, 720 anagramas.